dando início a uma nova história. Médium desde criança. De minha autoria, de Lucy Costa. Capítulo 1. Ana nasceu em uma fazenda, de família católica, mas desde criança ela via os espíritos. Uma brisa suave e seca soprava sobre a fazenda Esperança, mas a tranquilidade do lugar contrastava com a tempestade interior de Ana. Nascida e criada no sertão de Minas Gerais, ela era filha de um casal que provinha de uma família profundamente católica, onde a fé era tão sólida quanto as montanhas que circundavam a propriedade. Desde muito pequena, no entanto, Ana tinha visão. Para ela, o curral não era habitado apenas por vacas e bezerros, mas também por um vaqueiro bondoso de chapéu de palha, desencarnado há décadas. O velho poço que todos evitavam por superstição era frequentado por uma senhora de véu branco e semblante triste, que chorava a perda de um filho. Eram seus amigos invisíveis, seus amigos de luz, como ela os chamava em seu pensamento infantil. A família, é claro, não entendia. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher devota que recitava o terço todas as noites, atribuía as visões da filha a muita imaginação, ou, nos dias de maior desespero, a alguma perturbação. Não fale bobagens, Aninha, isso é coisa do capeta, dizia a mãe, fazendo o sinal da cruz, o que só deixava Ana mais confusa. Porque os espíritos que ela via, muitos deles gentis e amorosos, seria obra do mal. O pai, seu João, um homem simples e trabalhador, levava Ana à missa todo domingo. Ela se ajoelhava ao lado dele, mas em vez de ver apenas a imagem de Jesus no altar, ela via também a presença luminosa pairando sobre o padre, um mentor espiritual a lhe ditar as palavras. Ela ouviu o sermão 2 vezes, a voz do padre e a do seu guia. A situação atingiu o limite na adolescência. Ana começou a transmitir recados dos espíritos. Certa vez, avisou a vizinha que o marido, falecido há anos, pedia que ela procurasse um documento guardado no forro do telhado. O documento era uma escritura valiosa que resolveria um problema de terras. O acerto de Ana foi inegável, mas apenas aumentou o temor da família. Isso não é dom de Deus, é coisa de bruxaria, decretou um tio. Capítulo 2. O socorro inesperado. A angústia de Ana era imensa. Ela amava a família, mas vivia em um isolamento de alma. Foi então que, durante uma feira na cidade, ela viu um grupo de pessoas em volta de uma mesa, vendendo livros diferentes. Eram livros com nomes como O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos. Um homem de olhos bondosos, chamado Seu Pedro, a abordou. Ele viu a curiosidade nos olhos de Ana e a tristeza sob o sorriso forçado. "Posso ajudar, minha jovem?" perguntou ele. Ana, receosa, apenas sussurrou. "Eu vejo pessoas que não estão aqui, e a minha família acha que eu estou doente ou amaldiçoada." Seu Pedro sorriu com uma calma que Ana nunca tinha visto. "Você não está doente, minha filha. Você é médium. E essas pessoas que você vê são espíritos, nossos irmãos, que só deixaram a carne." Essa frase simples a atingiu como um raio de luz. Pela primeira vez, ela ouviu uma explicação lógica, caridosa e racional para o que sentia. Seu Pedro era trabalhador em um centro espírita na cidade vizinha e a convidou a visitá-lo. A nova aurora. Com muito custo e em segredo, Ana começou a frequentar o centro. Ali, ela aprendeu a doutrina espírita, a pluralidade das existências, a comunicação com os espíritos e, acima de tudo,
que a mediunidade é um instrumento de trabalho e caridade, e não uma maldição. Ela descobriu que a senhora de véu branco perto do poço era mãe do antigo proprietário da fazenda, que ainda estava presa à dor da perda. Guiada por seu Pedro e seus mentores, Ana fez uma prece sentida e amorosa pela senhora, que pôde finalmente se desprender do local e seguir o seu caminho de luz. Ana não abandonou a fé católica da família, mas a ampliou. Ela compreendeu que o amor de Deus se manifestava de muitas formas e que a caridade ensinada por Jesus era o pilar de toda a verdade. Ela parou de ter medo e, com a orientação da doutrina espírita, passou a usar a sua vidência para o bem, confortando os que sofriam, auxiliando espíritos perdidos e, aos poucos, ganhando a confiança de sua família. Dona Rosa e seu João, vendo a paz que tomou conta da filha e os atos de bondade que ela praticava, foram gradualmente abandonando o medo. A fazenda não era mais assombrada, era um lugar de aprendizado e amor. Ana se tornou o elo de luz entre os dois mundos, a prova viva de que a fé, quando iluminada pelo conhecimento, transforma o temor em esperança. Essa história toca num ponto muito importante para o espiritismo, a mediunidade na infância, que, quando mal compreendida, causa medo e sofrimento, especialmente em famílias de outras crenças como a católica. Capítulo 3. A mediunidade na infância sobre a ótica espírita. Aqui está uma explicação mais aprofundada sobre como a doutrina espírita elucida a mediunidade nas crianças, como a Ana. O espiritismo codificado por Allan Kardec vê a mediunidade como uma faculdade natural de todo ser humano, variando em grau e manifestação. A criança que vê, ouve ou sente espíritos como Ana não está doente nem amaldiçoada. Ela está simplesmente com a sua sensibilidade espiritual mais desperta. 1. Por que a criança vê os espíritos? Segundo o Espiritismo, durante a reencarnação, o espírito que já viveu muitas vidas une-se gradualmente ao corpo físico. Nos primeiros anos de vida, essa ligação ainda é frágil, e o perispírito, o corpo fluídico que liga o espírito ao corpo, está mais maleável. Essa maleabilidade facilita a percepção do mundo espiritual. É por isso que a visão é comum. A clarividência, ver os espíritos, e a clareaudiência, ouvir os espíritos, são as manifestações mais frequentes em crianças. Elas costumam descrever esses espíritos como amigos imaginários ou pessoas que aparecem e desaparecem. A memória espiritual. O espírito da criança está em fase de adaptação. E as lembranças do mundo espiritual ou de vidas passadas estão mais acessíveis, embora geralmente se apaguem com o desenvolvimento físico e psicológico. 2. O papel protetor da infância. Kardec explica em O Evangelho segundo o Espiritismo que durante os primeiros anos a criança é mais flexível e acessível às boas impressões. As imperfeições do espírito, o fundo do seu caráter, estão adormecidas para que ela possa ser educada e progredir. Necessidade de caridade. Os relatos de Ana de que a senhora perto do poço estava triste ou que o vaqueiro era bom indicam que a mediunidade dela era desde cedo um instrumento de caridade. O início do esquecimento. Geralmente, à medida que a criança cresce, a ligação do espírito com o corpo se completa e a mediunidade espontânea e ostensiva tende a diminuir ou desaparecer, para que ela se concentre na vida material e nas tarefas da encarnação. 3. Como a família deve agir? A exemplo do seu Pedro. A atitude dos pais é crucial, especialmente quando há conflitos de crenças,
como o medo católico de coisas do demônio. Deve-se evitar medo e repressão. Não diga que é uma coisa do demônio. Isso incute medo e a criança pode achar que está possuída ou ficando louca, gerando traumas e negação da faculdade. O certo a se fazer é amor e esclarecimento. Acolha com naturalidade. Evite sustos ou reações exageradas. Trate o relato das crianças como se ela estivesse contando sobre um sonho. Não desenvolva a faculdade. Allan Kardec adverte que forçar o desenvolvimento mediúnico em crianças é perigoso. Seus organismos frágeis e delicados podem sofrer abalos físicos e emocionais. Foque na educação moral. O melhor a fazer é a evangelização ensinando os valores de Jesus: amor, caridade, perdão, para que, quando a mediunidade se manifestar mais tarde, ela tenha maturidade para usá-la. Não a ignore ou a proíba. Se os pais negam ou punem o que a criança sente, ela pode desenvolver um sentimento de ser diferente de forma negativa ou até mesmo mentir para ser aceita. Ore com ela. A prece familiar cria um ambiente de paz e segurança. A oração sincera atrai espíritos protetores, fortalecendo a criança contra influências negativas. No caso de Ana, o acolhimento do seu Pedro e a instrução dada pelo Centro Espírita foram a chave para transformar o isolamento e o medo em missão e paz. Capítulo 4. O propósito de Ana. A ponte da esperança. Ana veio com uma missão. Ela é um espírito evoluído, por isso interage com os espíritos que estão presos na Terra, por ter negado receber ajuda dos espíritos de luz. Estes espíritos que permanecem na Terra e não desejam seguir em frente, por sentirem que precisam resolver pendências. Ana, com sua missão, vai ajudar esses espíritos que permaneceram na Terra, sendo auxiliada pelos espíritos de luz. É bela e nobre a missão para Ana. Isso explica porque a sua mediunidade é tão ostensiva desde a infância, mesmo em um ambiente de crenças diferente. O fato de Ana ser um espírito evoluído, reencarnado com uma missão específica, o auxílio aos espíritos prisioneiros da Terra, confirma o princípio da reencarnação planejada dentro do Espiritismo. Sua mediunidade não é um acidente, mas sim a ferramenta necessária para o seu trabalho. Ela veio ao mundo com uma vibração mais elevada, sua evolução, e uma sensibilidade ajustada para interagir com aqueles que vibram em faixas mais densas, presas às preocupações e dores terrenas. Os prisioneiros da terra e o livre-arbítrio. Os espíritos que Ana encontra na fazenda, como a senhora triste no poço e o vaqueiro no curral, são almas que exerceram o seu livre-arbítrio no momento de deixar a terra e se negaram a receber ajuda dos espíritos de luz. Eles se recusam a seguir em frente porque estão apegados, sentem-se presos a bens, pessoas ou lugares. O vaqueiro, por exemplo, não consegue se afastar do trabalho que amava. Tem culpa ou remorso. Acreditam que precisam resolver pendências ou pagar débitos, permanecendo no local dos seus erros ou sofrimento. A senhora do poço estava ligada à dor da perda. Não aceitam a morte. Não se reconhecem como espíritos, negando a continuidade da vida, e por isso rejeitam o socorro espiritual que lhes é oferecido. O auxílio e a metodologia de Ana. A missão de Ana, assistida pelos mentores espirituais, os espíritos de luz, é ser a voz da razão e do consolo no plano material. Ana, a médium, usa sua clarividência e intuição para se aproximar, ouvir a dor dos espíritos e, por meio das palavras humanas, acender a faísca da razão.
Ela é a ponta que liga a terra ao céu. Os espíritos de luz, mentores, agem nos fluidos e na mente dos espíritos sofredores. Eles preparam o ambiente, inspiram Ana com as palavras certas. A psicofonia inconsciente pode ser um recurso e protegem a médium. A doutrina espírita fornece a estrutura lógica e moral, retirando o medo do inferno e do demônio, substituindo pela esperança na misericórdia e no progresso. O desafio da família católica. O maior teste de sua missão não é interagir com os espíritos, mas sim convencer a sua família carnal de que o seu trabalho é divino. Ao verem que os fantasmas que Ana trata deixam de causar perturbação no ambiente e que a fazenda se torna mais leve e harmoniosa, Dona Rosa e seu João gradualmente percebem que a caridade e o amor são a verdadeira prova da intervenção de Deus, dissolvendo o medo inicial. A fé católica de sua família, centrada no amor de Jesus, acaba encontrando na missão de Ana um complemento. A prova de que a vida após a morte é uma realidade imediata e que a caridade se estende a todos, encarnados e desencarnados. Ana é, portanto, uma pacificadora, uma alma nobre que se dispôs a descer à densidade da terra e da ignorância humana, tanto dos espíritos presos quanto de sua família, para cumprir um sublime mandato de esclarecimento e amor. Capítulo 5. O espírito encalhado no tempo. Ana começa a ver um garoto que morreu de picada de cobra. Ele amava muito a fazenda, e quando morreu seus pais eram vivos, e ele não quis partir e escolheu permanecer na fazenda. Mas ele perdeu a noção dos anos. E já havia se passado 30 anos. Agora Ana vai ajudá-lo. Joca era um moleque do mato, cheio de vida, que aos 17 anos perdeu a vida para uma picada fatal de jararaca, ali mesmo, perto da cerca que ladeava o cafezal. A morte foi rápida, mas a dor do desligamento foi mais lenta. Ele amava cada palmo da fazenda Esperança, e a ideia de ir para um lugar desconhecido o aterrorizou. No momento de sua desencarnação, a dor de ver seus pais chorando à beira de sua rede o fez tomar uma decisão drástica. Impulsionado pelo livre-arbítrio, ele não partiu. Joca se agarrou aos fluidos do lugar, à energia da terra, recusando-se a aceitar o socorro dos espíritos de luz que vieram buscá-lo. O problema é que, no plano espiritual mais denso, aquele onde os espíritos apegados permanecem, a noção de tempo se desfaz. Para Joca, 30 anos não eram mais do que alguns meses. Ele não via mais os seus pais, agora também desencarnados, e que seguiram o caminho da luz. Ele não compreendia por que eles haviam sumido. A fazenda, embora mais velha e com novos habitantes, agora a família de Ana, ainda era o seu refúgio e ele o guardião invisível. O encontro na casinha de ferramentas. Ana estava com cerca de 12 anos quando o viu pela primeira vez. Não na fazenda grande, mas na velha casinha de ferramentas, onde Joca costumava guardar as suas tralhas. Ela o viu sentado no chão empoeirado, um rapazinho de calças poídas e camisa desbotada, com um olhar confuso. — O que você está fazendo aí, moço? Vai sujar sua roupa, disse Ana com a naturalidade de quem fala com o vizinho. Joca se assustou. Em 30 anos ninguém, além dos animais, o havia visto ou ouvido com tanta clareza. Você me vê? Perguntou Joca, levantando-se. É claro que vejo. Você parece meio perdido. Não é filho do seu Manuel, o vizinho, não é?
porque os filhos dele são mais velhos, divagou Ana. Eu sou o Joca, o filho do seu Bento, mas os meus pais sumiram e essa gente nova não para de mexer nas coisas da fazenda. Desabafou ele irritado. Ana sentiu a aura densa do apego ao redor dele, mas também a pureza de um coração que só queria proteger o seu lar. O auxílio dos mentores de Ana. Ana procurou seu mentor espiritual, que ela passou a chamar carinhosamente de Vovô Lino, durante as suas orações. Vovô Lino, tem um moço triste na casinha de ferramentas. Ele não sabe que o tempo passou e está zangado porque a fazenda mudou. Como eu ajudo ele a ver que os pais dele foram embora há muito tempo? Perguntou a menina confusa sobre como lidar com o lapso temporal. O vovô Lino a inspirou com clareza, atuando diretamente em sua intuição, para que Joca entendesse a realidade sem traumas. Ana, a realidade de Joca não está nos olhos, mas no coração apegado. Você precisa mostrar que o amor dos pais dele não está nas cercas, mas em um lugar onde ele possa reencontrá-los. Use a terra para explicar o céu. A lição da semente. No dia seguinte, Ana levou Joca, invisível para todos, mas real para ela, até a horta da fazenda. Ela pegou uma semente de milho e a enterrou. Olha, Joca, essa semente está aqui na terra. Se eu deixá-la aqui, ela só vai apodrecer, mofada, e não serve para nada. Ela está presa. Ana, então, apontou para as grandes espigas de milhos que cresciam perto dali. Mas se eu coloco a semente na terra, e ela tem o sol e a água, o amor de Deus e a ajuda, ela se desfaz no escuro, mas cresce e vira uma planta linda. Ela não está mais presa ao chão, ela está ligada ao sol. Joca observava pensativo. Seus pais, Joca, eles fizeram o que a semente que virou planta fez. Eles aceitaram a ajuda, deixaram o corpo na terra, mas cresceram para a luz. Eles te amam, mas eles estão mais perto do sol agora, explica Ana, apontando para o céu. Mas já faz tempo que eles foram? Perguntou Joca, a voz embargada, sentindo a intuição de que o sumiço era a morte. Ana foi gentil, mas firme, cumprindo a sua missão de esclarecimento. Faz muito tempo, Joca. 30 anos. Você ficou preso no chão como a semente que mofa. Você perdeu 30 anos de crescimento porque ficou com medo do desconhecido. Mas os seus pais te esperam. O choque da verdade, aliado à doçura da analogia da semente e do amor que ela emanava, foi o suficiente. Joca sentiu a ignorância se desfazendo e o arrependimento por ter desperdiçado tanto tempo. Naquele instante, um clarão suave, a equipe de mentores de Ana, envolveu Joca. Ele finalmente aceitou o socorro que havia negado 3 décadas antes. Seu corpo fluídico se aliviou. A camisa desbotada pareceu ganhar um brilho novo, e o olhar confuso se transformou em esperança. Obrigado, Ana. Eu vou para casa, disse ele usando a palavra casa pela primeira vez para se referir ao plano espiritual. Ana viu Joca se afastar em direção à luz, acompanhado pelos seus guias, e sentiu a alegria e a paz invadirem a casinha de ferramentas. Mais uma missão cumprida, mais uma alma liberta, e ninguém da família percebeu nada, exceto a própria Ana, guardando o segredo e alegria em seu coração de pequena médium. Capítulo 6. A noiva no limiar da loucura.
Ana começa a ver uma moça em vestido de noiva. Seu vestido poído, seus cabelos desgrenhados, não entendia por que o seu noivo a havia abandonado no dia do casamento. Tão enlouquecida de dor ficara, que pôs fim à própria vida. O que a moça não sabia é que o seu noivo não compareceu porque sofreu uma emboscada na estrada a caminho do casamento e que dificultou e impossibilitou sua defesa. Ele reconheceu o assassino. Era um outro rapaz apaixonado por sua noiva. A fazenda Esperança estava mais calma desde que Joca partira para a luz. Mas a tranquilidade de Ana durou pouco. Ela começou a sentir uma presença feminina, intensa e dolorosa, rondando a velha figueira perto da estrada. Não era a tristeza resignada dos outros espíritos, mas sim a agonia destrutiva da loucura e do desespero. Ana viu a moça. O contraste era terrível. Vestida com um traje nupcial que um dia fora lindo, mas agora estava poído, sujo e rasgado. Os cabelos escuros caíam desgrenhados sobre o rosto pálido. E onde deveria haver alegria, havia apenas a dor vazia do abandono. Ela andava sem rumo, murmurando a palavra espera. O espírito de luz que assistia a Ana, vovô Lino, aproximou-se da menina durante a oração noturna, com uma aura de profunda compaixão. Essa, minha filha, é Isabela, uma alma que não suportou a dor da ofensa e rejeitou o dom precioso da vida. Ela carrega a pesada consequência dos seus atos, e a sua mente se fixou no instante da sua maior dor, o dia do casamento. O segredo e a dor da alma. Isabela estava enredada em uma ilusão terrível. Em sua mente perturbada, ela revivia eternamente o momento em que se viu sozinha na igreja. A dor de ser abandonada pelo noivo amado foi tão intensa que a levou ao desespero e ao suicídio. Para ela, o abandono era a única verdade. Ana perguntou ao mentor: "Mas por que ela não parte, vovô? E por que ela está tão confusa?" Vovô Lino revelou a verdade com a solenidade necessária para preparar a jovem médium. O noivo, Gabriel, não a abandonou, Ana. Naquele dia, a caminho da igreja, ele sofreu uma emboscada brutal. Ele foi covardemente assassinado. O criminoso que o atingiu pelas costas era um rapaz que também amava Isabela e que, por inveja doentia, cometeu o crime. No entanto, antes de sucumbir, Gabriel reconheceu a face do assassino. A tragédia era dupla. Isabela se matara pela dor de um abandono que nunca existiu. E Gabriel, seu noivo, morrera sem poder dizer-lhe a verdade, com a alma dilacerada pela injustiça e pela dor de deixá-la. Isabela, na sua condição de espírito suicida e apegado, estava num estado mental de tanta perturbação que se recusava a ver a presença do próprio noivo, que certamente tentava se comunicar com ela em vão. A missão do esclarecimento doloroso. Ana sabia que revelar essa verdade seria um choque imenso, mas era o único caminho para libertá-la. A verdade, mesmo dolorosa, é a força que dissipa as ilusões. A menina encontrou no antigo pomar. Isabela estava sentada sobre uma mangueira, os restos do véu de noiva espalhados no chão. Isabela, chamou Ana com a voz carregada de amor e respeito. Eu sei que você está esperando, mas o seu noivo, ele não veio porque não pôde. A noiva levantou o olhar vazio e o ressentimento a fez gritar num som que parecia rasgar o ar seco da fazenda. Ele me abandonou. Ele me prometeu e fugiu.
Eu esperei. A culpa é dele. A culpa é dele. Ana, amparada pelos mentores, que envolvia Isabela em fluidos calmantes, permaneceu firme. Ela se concentrou na figura de Gabriel, o noivo, buscando a lembrança mais pura que ele tivesse dela. Isabela, a sua dor é grande, mas a sua dor é uma mentira que você está contando para si mesma. O seu Gabriel não fugiu. Ele foi para o céu sem você. E a única dor dele era saber que você esperava sozinha. Ana se aproximou e, tomando coragem, proferiu as palavras inspiradas pelo seu guia. O seu noivo foi assassinado na estrada, Isabela. Foi uma emboscada. Ele sofreu, mas ele viu quem o matou. Ele sabe a verdade. E ele está do outro lado esperando que você deixe essa roupa velha e suja para ir ao encontro dele. O choque da revelação fez Isabela cambalear. O ressentimento que a mantinha viva, de repente, se esvaiu. A máscara de loucura cedeu uma expressão de pavor e compreensão. A imagem do noivo morto e não fugido rasgou a ilusão em que ela vivia. A libertação e o reencontro. Isabela desabou no chão, chorando, não mais a dor do abandono, mas a dor do remorso por ter tirado a própria vida por uma mentira. Seu vestido de noiva parecia cair como um fardo de culpa e ilusão. Neste momento, a missão de Ana estava completa. Ela trouxera a verdade, o esclarecimento. Os espíritos de luz tomaram o comando. Enquanto Ana fazia uma prece sentida, pedindo a Jesus que amparasse a noiva, a equipe espiritual trabalhou intensamente. O ambiente se encheu de uma luz calma. Na visão de Ana, ela viu uma figura masculina, serena e brilhante se aproximar. Era Gabriel, o noivo, que havia progredido espiritualmente e agora podia vir ao resgate da sua amada, não como noivo que abandonou, mas como guia compassivo. Isabela, desfeita em prantos de alívio e aceitação, aceitou a ajuda de Gabriel e dos mensageiros. Ela finalmente se desfez da roupagem mental de sofrimento e seguiu com seu amor para o lugar onde ambos poderiam se curar e recomeçar a sua jornada de aprendizado. Ana viu a moça em vestido de noiva desaparecer. Sentiu o ar da fazenda ficar mais leve e doce. Mais uma vez, a sua missão de ponte de luz havia resgatado uma alma presa, provando que a caridade é o único caminho para dissolver as maiores dores do espírito. Aguardem, a história continua.